Bom, relembrando aí do que a gente trabalhou na última semana, tá? Eu não lembro se todo mundo estava aqui, mas eu havia sinalizado aí. E a gente começou a falar sobre planejamento e orçamento dentro da administração pública e o ponto principal, assim como numa empresa, é que o orçamento ele é importante para que você tenha uma previsão, tá? Então, o orçamento não é preciso. Aleluia. Boa noite, Isabela. Que bom ter você aqui. O orçamento não é preciso. Ele não é uma coisa 100% aí que a gente pode cravar, tá? Mas o orçamento ele é uma previsão. Então, quem estava comigo aí na aula passada viu isso. Além do mais, nós temos a questão de que há uma previsão na lei, tá? E existem três leis que colocam aí essa questão orçamentária, que aí quem cuida disso, um detalhe, eu vou até colocar aqui o nome das três. Boa noite, Alexandre. É o Poder Executivo que tem aí que fazer esse trabalho. Ele faz a elaboração do orçamento, ele faz o planejamento com o que a gente costuma chamar de técnicos da secretaria, tá? Por que que eu falo técnicos da secretaria? Quem elabora o orçamento não é um ser político, tá? Não é assim, tipo, o Zezinho lá que foi eleito, mas ele não sabe se no outro ano ele vai sair lá, se ele não vai ser reeleito. São técnicos que compõem a secretaria, baseado numa coisa, boa noite, que a gente havia falado, que era o PPA. Vou colocar aí para quem não lembra o PPA. O PPA, que é o Plano Plurianual, tá? O PPA nada mais é do que, dentro do que a gente pensar na administração, coisas que vocês aprenderam aí no começo, no primeiro módulo, é aquele planejamento a médio prazo. Porque eu faço o PPA para 4 anos, tá? E aí nisso eu coloco as metas que eu vou ter aí como governo. Então, falei do orçamento, funciona igual uma empresa. Você tem a previsão de quanto vai arrecadar, quanto vai gastar, tá? Além disso, o orçamento ele tem a base aí na lei, que é o artigo 165 da Constituição, que eu até colei esse quadrinho aí. Então a gente tem o PPA, que eu falei na semana passada, e hoje faltou falar da LDO e da Lua, tá? Então, o Plano Plurianual, que é chamado de PPA, eu tinha dado até um exemplo que, por exemplo, o governo pode colocar uma meta de ampliar a irrigação. O governo pode colocar uma meta de aumentar o saneamento. Isso está no plano aí para 4 anos. Agora, em cada ano, o governo, ele, dentro do seu orçamento do ano, ele vai destinando os recursos e as etapas para que ele atinja. Ó, eu vou até marcar aqui, ó, que está nesse do item 2 que foi o da aula passada, para que ele atinja o PPA. Então, o PPA é mais amplo, eles são aí 4 anos, e aí, para que eu atinja esse planejamento, eu me utilizo da LDO e da Lua ano a ano para alcançar. Tá? Ah, eu colei aí o PPA, mas estava aqui, ó. Mas eu já tinha falado dessa parte na última aula, tá? Então são as diretrizes aí, ó, a médio prazo, em cima de 4 anos. E todo governo ele precisa fazer isso, porque isso está previsto na lei. Ele tem que entregar aí um plano estratégico de quais ações que ele vai executar. Tá? Eu tinha até dado um exemplo que a escola também tem seu plano, só que a escola chama de PPG, que é o plano, por exemplo, para investimento em equipamento, investimento em livro, implantação de cursos novos, implantação, igual aconteceu do ensino médio.
também faz parte. Então, todos esses períodos que a escola faz o PPG, ela contempla aí de uma forma ampla o planejamento. Tudo bem? Pergunta? Não há então, hein? Isso aqui eu já tinha abordado na semana passada. Aqui é parte da lei. Um ponto até interessante da gente olhar aqui na lei é que eu não posso fazer aquilo que eu havia até dado aí o nome, né, que a gente tem, ó, que é o empenho. Empenho. Eu não posso fazer o empenho para o ano seguinte. O que que significa, né? Meu Deus, o que que é empenho? Eu não posso fazer um plano de investimento que passe de um ano, tipo, vai para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque se é o meu plano do orçamento do ano, tem que estar lá dentro. Agora, se é algo, né, que aí está previsto no meu PPA, tipo aquele meu plano maior, que eu preciso que vai uma obra, ela não é fácil de se fazer, igual a obra do metrô que eu tinha falado na semana passada. Aí ela vai circular, né, anos e mais anos, porque geralmente a forma com que as empresas pagam, tá? Durante esses períodos de aula eu fui falando algumas dicas que vocês poderiam indicar para as empresas de vocês e até mesmo se pensar em abrir um negócio para trabalhar, mas eu não falei disso. Geralmente no contrato eles colocam uma forma de pagamento chamada de medição. Escrevi aí, ó. Como que é a medição? Vamos supor que contratei lá a empreiteira Alexandre Santana. Beleza. Aí ele vai fazer uma escola, tá? Só que ele não vai construir a escola toda para depois esperar de eu pagar ele. Então, quando eu tenho o pagamento por medição, o Alexandre foi lá e fez a fundação para construir, né? A fundação é quando cava, tal, vai colocar as colunas, coisas do tipo. Fez a fundação. Aí vai um técnico lá do meu departamento, ele faz a medição, então ele vê se realmente foi feito, quanto foi feito. Aí eu vou pagar a empresa, a empreiteira, em cima daquilo que foi feito. Depois de um tempo eu volto de novo, pode ser mensalmente, eu volto de novo e faço uma nova medição. Ah, então da fundação eles já começaram a fazer a estrutura, tal, tá subindo as paredes. Pago em cima dessa medição. Mais um tempo eu volto lá, já tá, tipo, fechado o teto, estão indo para o acabamento. Pago a medição em cima disso. E aí no final eu pago o último saldo, né? Ou última parcela que sobrou, digamos assim. E aí, quando eu faço esse pagamento por medição, se é uma coisa que vai passar de um ano, eu tenho que observar essa lei, porque eu não posso fugir do que está no meu planejamento. Tá? Então, se o governo coloca com a sua escola ou coisa do tipo, não pode fugir aí do que está no PPA, sob crime de responsabilidade fiscal, até porque, pensa, né, uma coisa assim muito comum, último ano de mandato do prefeito, do governador, do presidente, aí ele contrata lá uma empresa que vai tocar a obra, mas essa obra, tipo, ele não sabe se ele vai continuar, ela vai ficar para outro ano e talvez para o outro. Então, para evitar essas coisas, se não tiver no planejamento, não pode fazer. Você só pode fazer o que tiver no ano. E aí eu dei exemplo que tem escolas que diretoras acabam, entre aspas, aí queimando, né, a verba que tem para poder não ficar sem o ano seguinte receber verba, porque a verba ela vem de uma forma bem contada e que geralmente os diretores fazem várias ações para poder usar esse recurso. Isso também se aplica em demais órgãos aí ou empresas do governo, tá? Quando eu falo empresa, é empresa pública, não esquece, não é empresa privada. Então a gente já tinha falado desse e agora sim a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ó, ela é
como se fosse uma bússola, um guia dentro do orçamento aí, porque ela vai apontar quais são as prioridades do governo. Então, assim, para o ano seguinte, quais são as prioridades do governo? O que eu devo colocar no orçamento? Hoje eu vi um dado até que chamou muito a minha atenção, porque eu fazia tempo que eu não via essa informação, que o Brasil, antes, né, já tinha sido a quinta, a sexta economia, a oitava, agora ele já está como a 11ª economia. Ou seja, ele já caiu aí umas 6 posições, se for olhar em 2011, eu acho que estava em quinto lugar, e tá caindo. Então, como é que eu posso fazer para melhorar, para estimular o crescimento como governo, né? Eu posso ir lá e criar projetos, investimentos, infraestrutura para o país, construção. Então, na LDO eu posso colocar objetivos que vão me ajudar nessa prioridade de estimular a economia, tá? Mas não esquece, eu preciso olhar o que está lá no meu plano plurianual, que é o PPA, e olhar efetivamente qual é o orçamento que eu vou deixar. Então, ele pega naquele plano que é de 4 anos, ele tira as prioridades e traz para dentro de um ano só. Que a gente ainda vai ver que é a LOA, tá? Que é a Lei Orçamentária Anual. A LDO, ela é como se fosse aí, ó, um ajuste de metas. Então, a gente tem lá o PPA, que são as metas de 4 anos, e tem os ajustes. Provavelmente, eu não tenho visto discussão disso, mas o governo deve ter feito aí, seja o governo estadual, o governo federal, ajustes, porque com as medidas que o governo estadual tomou para poder reduzir os gastos, para poder concentrar mais na saúde, aquilo que estava planejado no orçamento do ano passado já mudou. E o orçamento desse ano também mudou. Tá? Até porque o governo estava com uma proposta de vender o Instituto Butantan e arrecadar dinheiro. Quando no passado veio essa questão de poder fazer a vacina, ao invés de vender, o governo do estado foi lá e colocou dinheiro. Ou seja, eu não tenho acesso aqui agora ao PPA do estado, ou o que estava na LDO, mas eles tiveram que remanejar recursos. Eles até fizeram também, passaram o chapéu aí, né? A gente fala que vai o prefeito lá passar a xícara com os deputados, o governo do estado passou a xícara com as empresas, porque as empresas também doaram dinheiro para o Butantan, até porque, né, se a gente pensar vacina, a galera vai ficar com menor risco de Covid, a economia vai voltar ao normal, as empresas vão voltar a ganhar. Então, grandes empresas acabaram também fazendo investimento em cima disso, tá? Então, a LDO ela vai definir as políticas de investimento. Quando a gente pensa até no governo federal, que cuida aí do Brasil como um todo, é, exemplo que a gente teria são as agências de fomento. Agências de fomento são agências de desenvolvimento, tá? Então, eu posso ter o exemplo aqui, ó, o BNDES. Lembra que eu falei sobre o ranking do Brasil, que o Brasil caiu no ranking mundial aí da economia? O BNDES, ele é um aditivo, digamos, ou ele é aí um power aí para as empresas. Então, o BNDES vai lá, ele financia, vamos supor, a construção de uma fábrica, financia obras de infraestrutura, vai fazer uma ponte, vai construir um complexo logístico, um complexo portuário. O BNDES solta grana lá, mas tem que estar, né, tudo isso de estar previsto primeiro na lei, que aí a gente tem a LDO baseada no PPA. Ó, até em cima disso do PPA, ó, enquanto ele é considerado aí um documento de estratégia, tá? A LDO ela vai dizer o que não é possível de realizar no ano seguinte. Porque eu vou fazer o ajuste em cima do meu orçamento, então eu tenho aquela estratégia. Mas com a LDO eu vejo o que dá e o que não dá para fazer. Para aí sim, no final de tudo, depois que eu fiz o tipo um raio-x, né, da situação, eu consiga verificar o que é
que eu vou colocar no orçamento efetivamente. Então, tem até com base aqui, ó, no artigo 165 da Constituição, ó, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, peraí, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, ou seja, quanto que eu preciso aí que eu vou gastar no próximo ano, orientará a elaboração da LOA, que é a Lei do Orçamento do Ano, e disporá sobre as alterações na legislação tributária. E aí começa a mexer com a gente, tá? Por exemplo, preciso aumentar aí algum tipo de tributo porque não está dando conta. Vou ter que usar, na hora de eu fazer o orçamento, já uma previsão de aumentar o IPTU. Eu acho que já agora esse mês de julho, as prefeituras já vão começar a se mexer para estipular, fazendo estudos para que saia aí lá para agosto, setembro, e aí a gente já vai ter mais ou menos até o valor de reajuste do IPTU. Aí eles se baseiam, às vezes, no valor venal, ou às vezes na inflação, que aumenta. Aí pode ter prefeitura que atualize o valor da planta e aí aumenta o IPTU de qualquer forma, tá? Tem duas maneiras, ou vai pelo índice lá que mede da inflação, ou você aumenta o IPTU pelo valor venal, que é o valor do imóvel. A Patrícia que fez transações imobiliárias aí, ela entende isso, acho que ela saiu. Mas no carnê do IPTU, se vocês olham, deve estar um valor bem pequeno assim do que valeria a casa. Por quê? É um valor que a prefeitura conta, mas ele não é aquele valor que você venderia realmente a casa. Então, na LDO, eu já consigo mexer com isso visando arrecadar mais dinheiro, tá? Porque aí ela é um panorama daquilo que eu tenho que atingir e daquilo que eu vou ter de previsão de entrada. Porque aí depois dela, ó, eu vou chegar na LOA e aí sim eu vou fechar o orçamento, eu vou delimitar o orçamento para poder realmente tirar do papel os projetos e aí eu já deixo a destinação, quanto que vai para a educação? Será que vai dar para construir a escola? Aí lá na LDO eu fiz o levantamento, fui lá e coloquei. Será que eu consigo construir um posto de saúde, um pronto-socorro? Olhei lá o PPA, tinha essa previsão. Na LDO, fez o levantamento, o raio-x da situação de dinheiro da prefeitura ou do estado. E eu não, eu tenho recurso para isso, então eu vou lá e executo aquele plano, tá? Só que por isso que é importante do primeiro ponto, que é o PPA, que é eu olhar a situação que eu tenho e depois eu começo a traçar aí as metas. Mesma coisa de uma empresa, né? Vocês que estão trabalhando, se olhar lá, tipo, o patrão não vai ser doido de pegar e comprar uma máquina sem que ele tenha um plano de ampliar o atendimento, a atuação, o número de clientes, de ter algum tipo de estudo quanto aquele dinheiro que vai ser empregado, se vai dar retorno ou não, de observar se a demanda está aí numa crescente ou não, tá? Mesma coisa, parte aí do mesmo princípio, só que a diferença é que é no governo, é burocrático e não é assim tão fácil, né? Eu mesmo já teve uma vez que eu investi no material, que era uma indústria que vinha, não sei se era de Jundiaí, mas era mais lá para o interior, e aí a gente ia começar a fazer parceria junto com as redes da Companhia Brasileira, do Extra, do Pão de Açúcar. E eu analisei ali, tipo, a viabilidade, o estudo, para poder pegar o dinheiro que eu tinha no caixa e até dinheiro de retorno que tinha. Sempre no final do ano dava muito retorno por conta de ações de vestibular que a gente fazia na empresa e aplicar para poder ter uma nova atuação. Isso é muito, tipo,
ali pensando em empresa privada, é muito mais fácil de eu fazer. Agora, pensando em empresa pública, não é fácil, você começa a ter barreiras, entraves, você começa a ter aí coisas que atrapalhem e principalmente que se quem está governando, às vezes ele depende de uma votação, pode ser que ele encontre aí algumas barreiras, tá? Vamos falar da Lua. Alguém quer perguntar aí da LDO ou do PPA, que eu já tinha falado semana passada? Nope. Então tá. Bora então. Bom, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? Lei Orçamentária Anual. Não esquece que o que a gente viu agora há pouco, que foi a LDO, ela é voltada para que eu faça comparação das metas e a possibilidade de eu cumprir essas metas. Ô Breno, chega na área aí. Já a LOA, ela é o orçamento que realmente vai acontecer. Então, quando eu tenho aqui prever os orçamentos, ó, fiscal, questão aí de quanto que vai arrecadar de tributo. Até porque o governo ele não tem, né, lucro. O governo não gera lucro. Aí você pode falar assim, ah, mas e a multa, né, que a pessoa ela recebe? Tá, mas a multa não é lucro do governo, é uma arrecadação através aí de com base numa lei e tal que permitiu porque houve o descumprimento, tá? Então o governo ele não tem lucro, mas com base no orçamento fiscal ele tem a previsão de arrecadação, não que ele vá fazer uma previsão de arrecadação de multa, mas ele faz em cima do IPTU, do ISS que arrecada com as empresas, tá? Se é um município que tem muita indústria, ele arrecada mais. Isso acontece com Santos, com Cubatão, por exemplo. Quando eles fazem aí a LOA, eles têm uma destinação que não precisa cobrar tanto da população. Eu tinha visto essa semana um apartamento quase na praia lá na. Ah, não sei se era no canal 5, canal 4. Gente, era R$ 79 o valor do IPTU. Aqui em Praia Grande, você com R$ 79 é bem difícil de você conseguir uma casa, um apartamento, nem se você pensar assim, na Vila Sônia, não sei se tem alguém que mora na Vila Sônia, mas ou mais afastado, vai lá no Solemar, você não consegue. Por que que Santos consegue? Porque dentro da lei orçamentária, a prefeitura conta com a arrecadação do Porto, com arrecadação até de royalty da Petrobras também Santos recebe. Então toda essa arrecadação, ela faz com que dentro do meu orçamento fiscal, como prefeitura de Santos, eu arrecade mais e eu não preciso ir lá e cobrar do cidadão, né? Porque São Vicente Praia Grande já é diferente, aí já é muito mais alto. São Vicente até uma oportunidade aí para vocês, ela vai começar a receber, aí, R$ 100, o Orlando falou. Ela vai começar a receber, e esse que eu falei na praia, em Santos, acho que era 2 ou 3 quartos esse apartamento que eu tinha visto essa semana. Santos não, São Vicente vai começar a receber algumas construtoras. Não sei se já estão vendo aí movimentação, porque houve a mudança da lei e essa lei ela permitiu que você, isso foi ano passado, retrasado, permitiu que você construa sem a necessidade de ter garagem. Se vocês olharem aqueles apartamentos, prédios ali próximo ao centro para a praia, muitos carros ficam na rua, porque não tem garagem. Ou a garagem que tem 30, 40 apartamentos e tem 10 vagas de garagem. Porque foi construído numa época
em que as pessoas não tinham carro. Tipo, não era comum todo mundo ter carro, assim, não todo mundo, mas digo de forma, vai, dos 40 apartamentos, 30 terem carro ou moto. Então era um outro momento quando foram construídos e agora eles voltaram à lei para permitir que você construa sem ter a garagem. Então vai gerar um impacto, dois impactos, o positivo, mais construções e o impacto negativo que a gente vai ter ou a necessidade de oportunidade de abrir aí estacionamento para poder comportar esses carros, ou as ruas vão ficar com carros estacionados que vai ocupar espaço, e aí a questão de roubo de carro pode aumentar. A prefeitura permitiu, mas tem os dois pontos, né? O pró e o contra, e aí ao saírem esses prédios, a gente olhando aqui no orçamento, né? Quando fala de orçamento fiscal, já vai entrar mais dinheiro no no valor do ano seguinte, tá? Deixa eu ver o que o Breno colocou. Não, o Breno, a LOA, que é essa que eu tô falando agora, ela é o orçamento que realmente vai ocorrer. Tipo, é o detalhamento dos gastos. A LDO, na verdade, ela vai olhar aquela estratégia que foi colocada e ela vai te dar parâmetros, como se fosse um raio-x, para que você saiba o que vai ou não conseguir fazer. Então, ela é por isso que fala lei de diretrizes, porque ela te dá a direção do que você consegue fazer ou não em cima daquilo que você vai colocar como meta ou até daquilo que você vai arrecadar. Então, a LDO é o direcionamento para onde você pode aplicar o seu orçamento e a LOA é a aplicação em si do seu orçamento, tá? Essa que é a diferença dos dois. E aí, até ó, na LOA, diferente da LDO, você vai encontrar um exemplo aí, a estimativa da receita e da despesa, mas onde que cada recurso, cada valor será aplicado. Então, assim, quanto que a prefeitura vai gastar com educação? Aí tem lá um valor. Quanto que a prefeitura vai arrecadar com saúde? Tem lá um valor. Deixa eu ver aqui, ó. Loa São Vicente. Quanto que vai ser colocado aí, o indicado, para poder fazer habitação, tá? Até existe um ponto que a prefeitura pode fazer esse planejamento, só que o orçamento, né, o planejamento, às vezes depende de liberação de recurso que não é da prefeitura. Então, quando eu digo isso, é assim, a prefeitura depende que o Estado forneça ou que ele banque aí uma obra. Aí você vai ter essa previsão, mas não quer dizer que ela vá ocorrer, tá? Porque às vezes ela só ocorre quando a gente tem essa liberação do dinheiro ou liberação do recurso. Eu tirei aqui, ó, para mostrar. Daqui a pouco eu mostro para vocês quanto à LOA, a ata aí que foi feito, tá? Para aprovação que foi feito no ano passado na Câmara dos Vereadores, eles fizeram e aí destinaram a questão de recursos, valores, o que que é que eles iam usar, até com base também na lei. Lembra que eu falei da lei de responsabilidade fiscal? O prefeito não pode gastar mais que 50% lá com pagamento de pessoas. Então eu tenho que ter esse planejamento já pensado. Não posso ficar enchendo a casa de funcionário. Tenho que ter o planejamento voltado para educação. Se for ter a retomada de aula, como é que eu vou fazer? E aí eu tenho por área aí essa despesa, esse gasto. Como é que eu já mostro já? Eu já falei dessa parte que é a arrecadação que é prevista na LOA, né? Que aí vai ser destinada a esses recursos. Uma coisa importante que nem todas as prefeituras conseguem.
Se a LOA ela é bem feita, tá? Ela vai conseguir ajudar que você, por mais que a cidade não tenha tanto recurso, ela vai ajudar que você consiga atingir aquelas metas esperadas. Então, aquilo que eu falei de depender do orçamento do estado, de depender do orçamento do governo federal, às vezes a LOA está lá colocada, você consegue apoio de deputado, você consegue apoio do próprio governador ou da equipe do presidente, e aí você vai lá e consegue aplicar. Porque a habitação, que eu tinha comentado quase agora, ela entra também na destinação de verba. Só que aí a habitação, às vezes a prefeitura não tem dinheiro para construir, então ela vai lá, busca convênio com o Ministério das Cidades, ela busca convênio com Secretaria do Estado de Habitação, com a Coab, com a CDHU. Aí são vários os órgãos que conseguem ajudar, porque existe um fundo financeiro muito maior do que a prefeitura consegue colocar. Até um exemplo, Praia Grande, se você olha lá no orçamento, eu já vi isso várias vezes, é merreca assim o que ela destina para habitação. Mas é bem pouco assim. De todo o orçamento que ela tem, é mais de R$ 1 bilhão. Não lembro agora se dá uns 15 milhões, 10 milhões de reais. Em cima de 1 bi, o maior gasto da prefeitura está ligado à educação, porque tem muitos contratos de aluguéis, à saúde e à obra pública. São os maiores gastos que a cidade tem. A habitação é uma das pastas que menos recebe verba aí no orçamento, tá? E vale vocês também entenderem aí que em cada um dos 3 níveis de governo, a obrigação é individual de realizar aí esse plano. Vai, a sede do governo de São Paulo, fica lá no Morumbi, em São Paulo. Apesar de estar na cidade de São Paulo, a sede do governo ela não interfere na cidade de São Paulo. Entende? Tipo, o governador fez a sua meta da LOA, mas ele não interfere naquilo que a prefeitura vai colocar. Pode ser, né, que a equipe do governador ela coloque lá a destinação de recursos para as prefeituras, mas a prefeitura em si, quando for fazer a sua LOA, ela não leva em consideração aquilo que o Estado fez, porque cada um tem a sua responsabilidade, até porque a questão de funcionários, tá? Existe possibilidade de fazer cessão, que a gente chama, ou de empréstimo de funcionário. Então, vou pegar um exemplo que aconteceu no começo do ano. O pessoal achava que eu ia me afastar para ir para a prefeitura. Aí eu fui lá consultar o que a lei falava, né? A lei falava que ao momento que eu me afasto, eu perco todo o tempo que eu tenho, quase 10 anos já de ETEC, eu perco todas as questões que poderiam ser adicionais, eu perco todos os processos que eu já tinha de adicional. Então, o que ia acontecer não ia compensar entrar na prefeitura, mas havia essa possibilidade desde que o Centro Paulo Souza lá autorizasse. E entre estado, tipo, funcionário do estado para o estado, eles também permitem que você faça esse empréstimo ou que você faça um empréstimo de alguém que é do governo federal para a prefeitura. Cidades que têm muitos órgãos federais, eles acabam trocando aí com órgãos municipais, ou até na ETEC mesmo, a Alessandra, lá na Secretaria da Sede, tem muita gente que está lá que é da prefeitura, porque aí a prefeitura ela acaba ajudando na falta de funcionário para poder manter funcionando. Não o quadro de professor, tá? Mas tem o Sérgio que faz a parte de manutenção, tem as meninas da limpeza, tem algumas que são da prefeitura, tem da secretaria, são da prefeitura. Eu não sei se a moça que trabalha na parte do RH da escola, uma delas lá, ela é da prefeitura, mas existe essa seção, mas quem paga o salário é a prefeitura, e aí isso fica previsto lá. Então, assim, a prefeitura não pode justificar que está gastando 70% com pessoal, que a gente chama, né?
porque está emprestado esse excedente. Não, a prefeitura tem que colocar dentro do seu planejamento, já seguindo o que está na legislação. Se não, né, fácil demais, que aí eu pego, saio emprestando todo mundo e eu não preciso seguir a lei, estouro o orçamento da prefeitura e que Deus nos ajude, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu vou colocar um vídeo na sequência, ó. Peraí. Olá, Edvaldo, Andressa, tudo bem? Boa noite. A Ângela também tinha chego aí. Peraí. Gente, eu acho que tá tendo uma festa aqui no apartamento do lado, que o povo tá no ânimo só. Chegou alguém aqui gritando. Ó, essa aqui é a ata da LOA, tá? Que é a LOA ligada aí ao orçamento. Ó, eu tirei aqui do site da prefeitura. Aqui você consegue aí verificar essas informações. Aí geralmente tem lá, ó, esse aqui é o site da prefeitura, dá para vocês consultarem um monte de coisa, de gasto, de arrecadação, coisas do tipo. É, aqui na LOA eu tenho a caracterização das informações, tá? Então, quando eu falo caracterização das informações, ó, quando que aconteceu, aí fala aqui, ó, que foi transmitido pelo YouTube, no plenário da Câmara, no passado. Aqui foi setembro, ainda não tinha acontecido a eleição. Então, o orçamento que eles fizeram ainda era indefinido quem ia ser o prefeito, né? Esse ano foi diferente a eleição, aí coloca todo mundo aqui, ó, as leis, coloca todos os atores que ajudaram essa construção. Aí eles mostram ó, as receitas, ó, receita com impostos e taxas. São Vicente arrecada 417 milhões. Aí tá aqui, receita de contribuições, 84 milhões. Receitas patrimoniais. Todos os valores são colocados aqui, porque eles têm que dar uma justificativa de o que eles vão fazer e como é que eles vão aplicar. Aí aqui a gente tem, ó, deixa eu subir um pouco. Ó, eles colocaram aqui o total, que é 1 bilhão. Ó, bem em cima aí da página, ó, 1 bilhão 359 milhões era o previsto. Só que já teve uma aula, quem estava nesse dia deve lembrar, que eu mostrei que a prefeitura está gastando mais do que tem de previsão. Então estava passando os gastos da prefeitura do que ela tinha. Então, é complicado mesmo, Breno, porque você tem um outro ponto, calma aí que eu já falo, que você vai entender. Ó, aí tá aqui, ó, desdobrado nas seguintes funções. Então, o legislativo, que é a Câmara, tá, ó, que é esse 28 milhões. Judiciário, porque a prefeitura tem os processos de quem está devendo imóvel. Gente, sabe aquele primeiro prédio da Presidente Wilson, indo da praia para o centro, quase já chegando ali na Praça da Bandeira, tem um predinho de 3 andares. Por besteira, a prefeitura teve que abrir um processo para fazer leilão de um apartamento naquele prédio. A dívida do apartamento, muito ridícula, assim, era tipo uns R$ 2.500 que a pessoa devia de IPTU e eles estavam vendendo no leilão por R$ 40 mil aquele apartamento. Naquele prédio, né? Eu falo aquele apartamento, mas é um prédio bem pequenininho de 3 andares de esquina, assim, que vira e sai lá na linha amarela. É o primeiro prédio. E aí a prefeitura, por conta, às vezes, de dívida pequena, ela precisa abrir processo para poder tentar recuperar o dinheiro. Aí, nesse caso, foi obrigada a fazer leilão, tá? Então, ó, onde que foi aplicado? Continuando, né? Na administração direta, né, que é para funcionamento da prefeitura, 110 milhões. Aí vai indo, a segurança pública. Aí você pensa, mas a prefeitura não tem polícia? Mas tem a guarda municipal, tem os programas que a prefeitura coloca, tá? Lá embaixo eles detalham isso. Ó, o que gasta mais, ó lá, saúde, 250 milhões, é o número 10 ali, saúde. Educação, 353 milhões. Ó, a prefeitura gasta só 4 milhões com cultura. Urbanismo, que envolve aí asfalto, essas coisas que impacta bastante aí na reclamação do povo. 157 milhões. Ó, a habitação, investe pouco também, porque é 24 milhões.
Porque a habitação, a prefeitura constrói com dinheiro da Caixa ou com dinheiro do governo do estado. Tanto que tem um cliente do meu irmão, que ele é o cara que vai construir aqueles prédios ali no Bitaru. E aí a prefeitura vai pagar ele usando aquela técnica que eu falei para vocês, que é a técnica de medição. Conforme ele constrói, ele recebe, tá? Aí mostra tudo, ó. Aí aqui para baixo tem até a foto da live lá do dia dos caras e tal. Aí fala da lei, ó, da LOA, da LDO. Ó lá, a LOA é a execução. A LDO é a ação. É que eu não consigo virar aqui essa tela. É porque esse aqui é do próprio arquivo. Eu deixo esse arquivo aí para vocês. O PPA, ó, é o planejamento. Aí aqui ele mostra, ó, num outro quadro mais para baixo, cadê? Ó lá, quanto que cada área vai receber. Então a receita que vai entrar, né? Ou que até o que o Breno falou é que ele não vê esse retorno, tá? Quando a gente fala de receita, o Breno, ó, e aqui as despesas, não quer dizer, ó, olha a primeira linha aí, ó, imposto, 417 milhões. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ó, não quer dizer que vai arrecadar 417 milhões. São Vicente tem um problema de inadimplência. É como se fosse a população vai para o SPC do IPTU, porque a população não paga de forma geral, tá? Não estou falando tipo que você que está aí ouvindo não paga, mas de forma geral a população não paga o IPTU e porque não vê retorno, né? Igual você colocou aí do retorno. E aí por não pagar essa previsão de entrada ela não se concretiza. E aí a prefeitura fica no déficit, ou seja, ela fica devendo porque ela fez um planejamento em cima de arrecadar um X. Por isso que aquilo que eu falei, que é uma oportunidade até para vocês, das construtoras agora estarem migrando para São Vicente, até por questão geográfica aí, porque é mais fácil ir para São Paulo e para Santos do que atravessar a ponte do Mar Pequeno aqui em Praia Grande. Eles estavam esses tempos contratando uma pessoa para design, até indiquei uns alunos. Eles estavam contratando para a área de logística também na construtora, porque a gestão do material todo que vai ser usado para a construção das várias torres que eles estão fazendo precisa de pessoas, então mais gente vai ser contratada. Mas a previsão da prefeitura é de aumentar essa arrecadação aqui em cima dessas construções. Por isso que Praia Grande passou São Vicente, porque Praia Grande tem muitas construções e essas construções, todo ano, são novos imóveis que surgem. Tem até um exemplo, ó, aqui fala das despesas do quadro. O meu apartamento, eu estou pagando esse ano o IPTU de quando construíram, porque eu mudei em 2019 que tinham construído aqui o prédio. O prédio tem 2 anos. Porque a prefeitura, quando construiu, ela não cobrou o IPTU de cada apartamento, ela cobrou só na época da obra, então tipo, era o terreno da obra. Quando a construtora terminou, e aí deu entrada na documentação, a prefeitura ela demora um tempo para poder processar os carnês, fazer a medição, ver os valores. Então agora eu já tinha pago o IPTU do ano passado, e aí eu estou pagando de 2021 e pagando de 2019 porque a prefeitura não tinha cobrado, tá? Isso também é uma prática normal. Ó, aquilo que a gente tinha visto sobre o princípio da publicidade, até a LDO ela sai publicada. Então tá aqui, ó. A gente tem aí das prefeituras, deixa eu ver qual que é o da LDO aqui, ó. Ó, da esquerda ali, ó. É o último assunto para a gente ir para a revisão. Ó, aviso de audiência pública. É obrigatório que a prefeitura comunique que vai fazer esse processo de audiência pública, porque quando eu faço eu deixei para ficar melhor. Quando eu faço uma audiência pública, nesse caso, para lei, né, para lei orçamentária, eu preciso comunicar à população. E teve uma aula que eu já falei para vocês que eu participei de uma ou duas LOA, só que a LOA que eu participava era do Estado, não era da Prefeitura, tá? Ó, tá até o nome do Pedro aqui, ó, Pedro Gouveia, no finalzinho da linha. Essas que eu participei, por exemplo, a gente tinha lá uma discussão para destinação de recurso para a Fundação Casa. Aí a gente levantou o ponto que
Ao invés de gastar tanto com Fundação Casa, por que que não gasta com projeto social ou com escola? Porque aí você deixa a criança sair da escola e virar um marginal, e aí você taca dinheiro na Fundação Casa, ao invés de você colocar dinheiro na escola. Então, na audiência pública é quando a população vai lá e ela se manifesta, ou às vezes algumas entidades aí que acabam acompanhando, que eles brigam para poder realmente o orçamento ocorrer aí de uma forma mais adequada para atender a população. E não, né, tipo, atender o interesse de determinada categoria ou pessoas, tá? Essa é a última parte, ó. Isso aqui é jornal qual? Eu acho que é o Diário ou é a Tribuna? Deixa eu ver aqui em cima. É o Diário do Litoral, que aí foi quando saiu, tá? E aí é isso, essa parte da LDO. Tem até um vídeo aqui, ó, que ele fala de forma geral sobre os três tipos. Antes de eu colocar, deixa eu apertar o pause aqui no Chopin, porque o Chopin tá tocando no meu vídeo. Eu vou colocar esse vídeo, aí eu entro na revisão. Alguém quer perguntar alguma coisa mais antes de eu colocar? Beleza? Deu para entender?